Boa noite, galera. A gente vai começar hoje mais uma aulinha à distância. Essa nossa aula de hoje, ela é uma aula da frente B, Ecologia, é o módulo 2. Ela está começando na página 548. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre produtividade de ecossistemas e um pouquinho sobre sucessão ecológica. E a gente finaliza essa parte para a gente começar o módulo 3 da B. Bom, o que é produtividade do ecossistema? Produtividade do ecossistema é o potencial que o ecossistema tem para a produção de alimento. Então, produtividade aqui significa produzir alimento. Quanto maior a capacidade que o ecossistema tem de produção de alimento, ou de biomassa, ou de energia, mais produtivo ele é. A produtividade de um ecossistema ou de cada ecossistema ela é dependente de disponibilidade de recursos. Então, os recursos determinam o quanto que cada ecossistema é produtivo. Essa produtividade é influenciada pela disponibilidade de recursos. Que recursos são esses? Vamos analisar. Eu preciso produzir alimentos. Quem produz alimento é produtor. Para o produtor conseguir produzir alimento, ele precisa de condições adequadas. Então, ele precisa de condições adequadas de temperatura ou calor, umidade do ambiente, nutrientes no solo, luz solar para fotossíntese. A idade e a saúde das plantas também contam no quanto elas vão conseguir produzir. Então, a produtividade do ecossistema está diretamente associada à disponibilidade de recursos que esse ecossistema oferece. Então, os recursos influenciam na fotossíntese e, consequentemente, na diversidade. O que a gente vai considerar? Se o meu ecossistema ele tem uma grande biodiversidade, ele tem um grande número de seres vivos, de espécies diferentes, consequentemente, ele consegue produzir mais alimento. Se eu tenho mais plantas de espécies diferentes, eu atraio mais animais para se alimentar dessa planta. Então, o ecossistema mais produtivo, ele consequentemente é mais biodiverso, ele tem mais diversidade. Outro fator que influencia é a reciclagem de nutrientes. A reciclagem eficiente dos nutrientes ajuda na nutrição do solo. Se eu tenho um solo bem nutrido, eu consigo ter mais plantas produzindo alimentos. Então, a nutrição do solo, que é feita pelos decompositores que reciclam a matéria orgânica, tem que ser eficiente para que a produtividade do ecossistema seja alta. Sendo assim, a gente pode considerar que ecossistemas de regiões equatoriais, eles são mais produtivos, porque eles têm mais luz, melhores condições de calor, de umidade, então, consequentemente, eles são mais produtivos. Por outro lado, os ecossistemas próximos aos polos são menos produtivos. Eu tenho ali condições piores de sobrevivência para as plantas. Consequentemente, eu vou ter menos plantas e menos produção de alimentos. Então, meu ecossistema é menos produtivo próximo aos polos do planeta. A produtividade dos ecossistemas, ela foi classificada em produtividade primária bruta, PPB, produtividade primária líquida, PPL, e produtividade secundária. Tá. O que é a produtividade primária bruta? Ela é a quantidade de matéria orgânica, ou seja, aquilo que os produtores produziram, né, produzida pelas plantas em determinada área e em determinado tempo. Então, quanto que aquele 1 hectare de terra com X plantas conseguiu produzir de matéria orgânica em um ano? Essa é a produtividade primária bruta. É o quanto de matéria orgânica foi produzido em uma área por um determinado tempo. Por outro lado, eu também tenho a produtividade primária líquida. Vamos analisar aqui, ó. A planta produziu matéria orgânica, digamos que fosse, por exemplo, uma mangueira. Ela produziu, ela cresceu, gerou muitas folhas, gerou muitas mangas. Aí ela produziu muita matéria orgânica, mas durante a noite aquela mangueira ela respira, então ela tem que consumir parte da matéria orgânica que ela produziu para gerar energia. O que a gente faz na respiração? Se eu comer, por exemplo, um pão, né? Aquele pão entra nas minhas células depois do processo de digestão na forma de glicose e as minhas células vão pegar aquela glicose que é matéria orgânica e transformar a glicose em ATP, energia para as minhas células funcionarem.
Então, eu transformo a matéria orgânica em ATP e forneço esse ATP como energia para as minhas células. As plantas também fazem isso. Elas respiram. Para respirar, elas precisam consumir a matéria orgânica que elas mesmas produziram. Então, o que é a produtividade primária líquida? É a parte da matéria orgânica utilizável como alimento pelos consumidores. Então, é aquilo que a planta não gastou no seu processo de respiração, né? Que não foi gasta pelos produtores na respiração. Então, parte da matéria orgânica ela gasta com ela mesma. Ela respira e produz ATP para as células dela funcionarem. Uma parte da matéria orgânica ela não gastou. Aquilo que ela não gastou é o ppl, é a produtividade primária líquida. Então, ppl é igual a ppb menos respiração. E por fim vem a produtividade secundária. O que é a produtividade secundária? É a quantidade de matéria orgânica acumulada pelos consumidores. Então, os consumidores se alimentam do produtor e eles vão acumular uma parte disso no seu organismo. Então, aquilo que o consumidor acumulou é a produtividade secundária. Esse acúmulo ele é analisado durante um certo período de tempo estabelecido e também em uma determinada área. Então, isso estabelece a produtividade secundária. A produtividade do ecossistema, ela, como eu já falei para vocês, ela é influenciada pela biodiversidade, né? Então, a biodiversidade influencia a produtividade. De que forma? A biodiversidade assegura o uso eficiente dos recursos. Se eu tenho muitos seres participando daquele ecossistema, cada ser aproveita de uma maneira ou de outra os recursos disponibilizados. Eu tenho várias espécies, cada uma se alimenta de algo. Então, todos os recursos são aproveitados. E isso traz eficiência para esse ecossistema e, consequentemente, produtividade. A produtividade, ela permite interações entre as espécies. Eu tenho espécies que, às vezes, fornecem alimentos para outro. No recife de corais, por exemplo, as algas produzem alimento para os corais. Então, consequentemente, né, eu tenho uma interação que favorece a produtividade do ecossistema. Um ecossistema biodiverso, ele aumenta o número de hábitats. Seria como, por exemplo, eu ter árvores bem grandes nesse ecossistema, e essas árvores bem grandes têm seres que habitam suas raízes, tem seres que habitam seu tronco, tem seres que habitam a copa. Se eu tenho mais seres habitando, eu tenho mais espaço para seres habitarem. Se eu tenho aves que habitam a copa, essas aves transportam insetos no corpo delas, pragas, né? Parasitas. Então, eu vou aumentar o número de hábitats, consequentemente, a biodiversidade. E ela também aumenta a segurança do ecossistema. Comunidades que são mais biodiversas, ecossistemas mais biodiversos, eles são capazes de se recuperar de forma mais rápida, né? Ou de resistir melhor a condições ambientais desfavoráveis. Então, isso faz com que o ecossistema ele fique mais seguro, ele consiga sobreviver melhor às adversidades. Agora a gente vai para a sucessão ecológica. As duas coisas estão interligadas, mas a gente vai fazer a conexão pouco a pouco da produtividade com a sucessão ecológica. O que é sucessão ecológica? Como eu defino essa sucessão ecológica? Ela é um mecanismo de colonização de um ambiente de forma organizada e gradativa. Então, você vai pensar em um ambiente que não foi colonizado ou que no momento não possui vida. Então, às vezes ele foi colonizado, mas naquele momento ele não tem seres vivos habitando. Esse ambiente sem vida, sem seres vivos, apenas com a parte física, solo, água, luz, ele vai ser colonizado de forma organizada e gradativa, e isso a gente chama de sucessão ecológica. O início da sucessão ecológica ela se dá a partir da instalação de espécies que são pioneiras. São espécies que primeiro chegam àquele local. Elas são as primeiras a chegar. Que características que as espécies pioneiras têm? Elas sobrevivem em ambientes inóspitos. O ambiente não oferece nenhuma condição de sobrevivência, mas ela sobrevive lá e suportam condições severas. Essa primeira etapa de colonização a gente vai chamar de ecese.
Então, a ecese é a etapa inicial de colonização de um ambiente ou de uma sucessão ecológica. Eu tenho no ecese o início da instalação das espécies pioneiras. Quem são essas espécies pioneiras? Líquens, gramíneas, são espécies de pequeníssimo porte e conseguem suportar pouquíssima água e altas temperaturas. Então vamos analisar. Eu tenho aqui uma rocha. Essa rocha nunca foi habitada. Essa rocha é um ambiente inóspito ainda. A temperatura aqui é muito alta e não tem disponibilidade de água. Mas uma espécie pioneira, uma gramínea qualquer, consegue se instalar nesse ambiente e consegue sobreviver nesse ambiente. Apesar da imagem aqui tá parecendo que o ambiente é meio sombreado, mas nos ambientes inóspitos a temperatura geralmente ela é alta. Então, essa espécie pioneira vai colonizar esse ambiente. Ela vai conseguir sobreviver aqui às condições às quais outras espécies não sobreviveriam. A partir do momento que a espécie pioneira se instala, ocorre modificação das características do lugar. O que acontece? A temperatura ela se torna mais estável. Por quê? Porque a espécie pioneira ela gera um sombreamento, ainda que pequeno, de uma pequena área. Mas ela gerando um sombreamento, ela promove uma estabilidade maior na temperatura. Ela consegue participar do controle dessa temperatura. Ela também gera um aumento da umidade. São espécies capazes de reter certa umidade. Então, elas conseguem aumentar a umidade do ambiente. Elas trazem para aquele local decompositores que vão aumentar a oferta de matéria orgânica do lugar. Consequentemente, vai haver uma maior oferta de nutrientes naquele solo. Então, há modificações nas características do lugar que permitem ou propiciam a mudança dos componentes do lugar, dos habitantes do lugar. Então aí a gente entra em uma outra etapa da sucessão, que é a etapa de série ou série. A série ou série, ela traz para o ambiente, inicialmente, um processo de competição. Eu tenho espécies aqui de pequeníssimo porte, que conseguem sobreviver em condições muito adversas, mas que modificaram o local. Aumentaram a oferta de matéria orgânica, né? Elas trouxeram umidade. Então aí começam a se instalar outras espécies, ervas e pequenos arbustos, e que evoluem para matagal com ainda outros arbustos. Estes organismos aqui, eles criam nesse microambiente um sombreamento maior que impede que esses aqui realizem, por exemplo, sua fotossíntese. Então, inicia um processo de competição. Essa competição, com a presença e a chegada de novos organismos, gera uma mudança na paisagem. Então, aqui eu vou tendo agora a instalação de plantas de um porte um pouco maior, que trazem ainda muito mais umidade, muito mais oferta de matéria orgânica e que já atraem aqui alguns insetos e alguns animais de pequeno porte que conseguem sobreviver no solo. Artrópodes em geral, alguns tipos de anelídeos, como a minhoca, alguns moluscos, como caracóis, por exemplo. Então, aqui inicia-se um processo de seleção natural de quem consegue sobreviver nesse ambiente. E as espécies pioneiras, elas vão perdendo espaço à medida em que outras espécies vão se instalando. Na série ou série, ocorre então uma substituição das espécies. As espécies pioneiras deixam de participar, né, para a presença de pequenos arbustos. Ocorre uma melhora na umidade do solo e um aumento dos nutrientes do solo. Agora eu tenho mais participantes desse solo. Então, consequentemente, o número de decompositores aumenta, aumentando também a nutrição do solo. A terceira etapa de sucessão ecológica é a formação da comunidade clímax. Na comunidade clímax, eu tenho instalação de comunidades mais complexas, plantas maiores, de maior porte e animais também maiores, e comunidades que são mais estáveis. Quanto maior a biodiversidade, maior a estabilidade, né, do ambiente. Eu tenho agora uma grande biodiversidade. Quanto mais plantas eu tenho de maior porte, maior a quantidade de nichos ecológicos, maior a biomassa.
eu tenho cadeias alimentares evoluindo para teias, porque eu tenho uma oferta maior de alimento. A taxa respiratória na comunidade clímax, ela se torna igual à taxa fotossintética. Eu tenho muitas plantas e muitos animais. Então, eu tenho uma taxa de fotossíntese que está igual à taxa respiratória. Aqui, nesse caso, com todas essas modificações, com uma maior biodiversidade, maior número de nichos, maior biomassa, eu tenho condições melhores para oferecer para seres ou espécies que queiram se instalar nesse ambiente. Essa comunidade clímax aqui traz estabilidade para esse ambiente. Então aqui eu tenho já plantas de grande porte, mas eu também tenho aqui estabelecidas as gramíneas que conseguem buscar as frestas de luz que passam aqui para realizar a sua fotossíntese. Eu tenho vários tipos de nichos ecológicos, vários animais vivendo nesse ambiente, porque a oferta de alimento aqui é grande. A sucessão ecológica, ela pode ser subdividida em sucessão ecológica primária e sucessão ecológica secundária. Na sucessão ecológica primária, eu tenho uma sucessão que acontece em uma área nunca habitada, como é o caso da imagem que a gente está acompanhando aqui desde o começo da aula. Eu tenho rochas nuas, e essa rocha nunca tinha sido habitada antes, porque a partir do momento que ela é habitada, ela vai sendo modificada e vai sendo transformada em solo úmido, então ela deixa de existir para que o solo possa aparecer. Então, sucessão ecológica primária ocorre em uma área que nunca havia sido habitada antes. São lavas vulcânicas que acabaram de se solidificar, né? Além das superfícies rochosas, pode ser o leito de um rio que secou, que também não abrigava espécies pioneiras. Então, essa é a sucessão ecológica primária. A gente tem, por outro lado, a sucessão ecológica secundária. A sucessão ecológica secundária, ela acontece numa área que já havia antes sido habitada, mas essa área, por algum tipo de desequilíbrio, foi destruída. Então, por exemplo, um incêndio destruiu a vida nessa região, uma inundação, né, matou as espécies, ou pela própria interferência humana, como é o caso da imagem aqui, um desmatamento. Então, nesse caso, onde eu já tive vida, mas que a vida foi retirada do local, nesse caso, a sucessão é chamada de secundária. Ela acontece nas mesmas etapas, com as mesmas condições, com a diferença de que a área antes já havia sido habitada. Para finalizar, existe a sucessão sazonal. Na sucessão sazonal, eu tenho mudanças nas espécies que habitam o local devido a mudanças cíclicas no ambiente. Então, a cada 6 meses há uma troca nas espécies daquele ambiente. E isso se dá graças a variações climáticas que acontecem no ambiente. Então, em épocas muito frias, certas espécies vão prevalecer. Em épocas muito quentes, outras espécies vão prevalecer. Essa é a chamada de sucessão sazonal. Vamos fazer uma questão aqui que envolva o conteúdo inteiro para vocês conseguirem visualizar como isso pode ser aplicado. Essa questão é a questão da FUVEST 2014, ela está no seu material na página 551. Então, o que a gente tem aqui? Considere as seguintes comparações entre uma comunidade pioneira e uma comunidade clímax. Então, eu tenho uma comunidade que está se estabelecendo agora e uma comunidade já estável, né? Ambas estão sujeitas às mesmas condições ambientais em um processo de sucessão ecológica primária. Item 1. A produtividade primária bruta é maior numa comunidade clímax do que numa comunidade pioneira. Então, vamos lá. Produtividade primária bruta é aquela produzida pelos produtores, a capacidade que os produtores têm de produzir em matéria orgânica. Ela vai ser maior numa comunidade clímax ou ela vai ser maior numa comunidade pioneira? A produtividade primária bruta, né, numa comunidade clímax, onde eu tenho um número maior de espécies, eu, consequentemente, tenho, como eu expliquei para vocês, uma maior produtividade. Então, aqui eu tenho mais espécies. Quanto maior a biodiversidade, maior a produtividade. Consequentemente, produtividade primária bruta é maior. Então, o item 1 está correto.
Ela é maior numa comunidade clímax do que numa comunidade pioneira, que está começando agora e que não tem tanta biodiversidade. Item 2. A produtividade primária líquida é maior numa comunidade pioneira do que numa comunidade clímax. Vamos analisar. Na comunidade clímax, eu falei para vocês que a taxa de respiração é igual à taxa de fotossíntese. Então, vamos lembrar, ppl, né, que é a produtividade primária líquida, ela é igual a ppb, que é a produtividade primária bruta, menos a respiração. Desculpem aí pela falta de coordenação motora. Mas tá. Na comunidade clímax, a taxa de respiração é basicamente igual à taxa de fotossíntese, que gera o ppb. Então, numa comunidade clímax, eu tenho uma menor produtividade líquida. Então, a produtividade primária líquida é maior numa comunidade pioneira? Sim, porque lá eu não tenho uma taxa respiratória tão alta, eu não tenho tantos seres vivos respirando. Consequentemente, o gasto de biomassa ou de alimento com a respiração, de matéria orgânica com a respiração é menor, sobra mais na produtividade primária líquida numa comunidade pioneira, que tem taxas respiratórias mais baixas. E 3. Então, item 1 correto, item 2 correto. A complexidade de nichos é maior numa comunidade pioneira do que numa comunidade clímax. Eu tenho uma comunidade clímax estável, com uma biodiversidade muito maior. Então, eu tenho muito mais nichos na clímax do que na pioneira. Então, o item 3 está errado. Resposta letra D. Itens 1 e 2 estão corretos. Na época dessa questão, essa parte da biologia não era tão estudada, então ela era meio que ignorada. Infelizmente, né? Na época da questão, muita gente não soube como respondê-la. Hoje, a gente estudando essa parte já se prepara para o caso do Enem querer copiar aqui a FUVEST e trazer uma questão de produtividade associada à sucessão ecológica. Bom, gente, é isso por hoje, né? A gente tem essa aula agora para vocês realizarem os exercícios que estão disponíveis para vocês lá na plataforma. E qualquer dúvida, mandem pelo fórum de discussão, tá? Que eu estou aqui à disposição para esclarecer vocês. Beijo para todo mundo e bons estudos.